alunos do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais. Eu sou Adelina Azevedo e estou aqui hoje com a professora Mariana Tupinambá e o Gilbert Santos para falarmos de um assunto muito interessante, que é a profissão intérprete de Libras. O programa Se Liga está com uma série de 20 aulas, onde o tema é Escola, Vida e Trabalho. A ideia é mostrar que essas dimensões elas estão interligadas na vida de cada pessoa. Bom, comecemos com Gilbert e Mariana Tupinambá. Por favor, se apresentem. Bom dia, meu nome é Mariana Tupinambá, sou advogada, contadora e também intérprete de Libras. Bom dia, professora Adelina, bom dia, Mariana, bom dia, nossa colega Carla, intérprete de Libras aqui com a gente. Eu sou Gilbert Santos, eu sou pedagogo, sou bacharel em Letras Libras, especialista em inclusão e estou aí na rede estadual há 20 anos trabalhando com educação. Bem, a proposta da nossa aula hoje é explicar sobre a legislação vigente que regulariza e oficializa a Libras como uma língua, explicar sobre o Código de Ética do Tradutor e do Intérprete de Libras e informar sobre os tipos de atuação do tradutor e do intérprete de Libras. Bem, Gilbert, as pessoas têm muitas dúvidas sobre Libras e o universo do surdo. Uma delas, Libras é uma língua ou uma linguagem? Então, professora Adelina, é uma dúvida muito recorrente. Quando nós falamos de Libras, língua brasileira de sinais, nós estamos falando de uma língua. E uma língua, ela tem o pré-requisito de uma estrutura gramatical específica. Então, nós entendemos que a Libras é uma língua, por ter uma estrutura gramatical específica, inclusive tem reconhecimento legal como a segunda língua do nosso país. Então, não se cabe dizer linguagem quando nós falamos de língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua, inclusive a segunda língua do nosso país. A comunidade surda, ela tem a Libras como língua brasileira de sinais, que é uma língua brasileira, é a comunidade surda brasileira. A comunidade surda de outras nacionalidades, de outros países, qual é o nome? E tem a língua deles tem uma outra estrutura? Olha, a língua brasileira de sinais, o próprio nome já diz, a língua brasileira de sinais é a forma de comunicação da pessoa surda, a forma de expressão da pessoa surda ou deficiente auditivo, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso no decorrer dessa nossa conversa aqui. A língua brasileira de sinais ela é a língua da comunidade surda brasileira, utilizada no Brasil. Em outros países, utilizam-se outras línguas de sinais. Nos Estados Unidos, a ASL, por exemplo, American Sign Language, que é a língua de sinais americana, como língua de sinais francesa. Então, cada país ele tem a sua própria língua. Nós temos como, nós falamos agora que é uma língua que tem o status de língua, nós temos as diferenças regionais, daqui para São Paulo, para o Rio, nós temos as diferenças regionais da língua portuguesa. Também acontece na língua brasileira de sinais. Por exemplo, o sinal que nós utilizamos de viajar aqui em Minas, que a nossa colega Carla está fazendo, o sinal de viajar, esse utilizado aqui em Minas. Em São Paulo, por exemplo, o sinal de viajar, que a nossa colega está fazendo também, é esse sinal. Então, existe diferença, inclusive, regional. Por aí nós entendemos, então, que em outros países existem também outras línguas completamente diferentes da língua brasileira de sinais, inclusive o alfabeto manual que nós fazemos com uma mão aqui no Brasil e nos Estados Unidos ele é feito com duas mãos. Então são línguas diferentes em países diferentes. Então quando nasce uma criança, quando uma família passa a ter um membro que é surdo, a família inteira precisa aprender a falar a Libras. Exatamente. Esse é o caminho, né? E nós vamos ter uma aula falando de Libras que a gente vai abordar justamente esse tema. Bom, essa eu já perguntei, né? Se você falou que é uma língua. E, Mariana, por favor, você poderia falar sobre o reconhecimento dessa língua oficialmente?
A Libras, ela foi reconhecida no Brasil apenas no ano de 2002. O movimento para essa língua ser oficializada foi um movimento muito grande, que aconteceu com uma luta muito grande da comunidade surda, tanto surdos quanto ouvintes, né, intérpretes, e ela foi reconhecida em 2002 como sendo a segunda língua oficial do Brasil. Ela é uma língua espaço-visual, é por isso que a gente utiliza as mãos e a gente tem um espaço específico para que essa língua seja manifestada, né? Para que ela seja apresentada, introduzida para o indivíduo surdo. Obrigada. Bom, Gilbert, vou voltar com você. Como ocorre a acessibilidade para o indivíduo surdo? Inclusive, professora Adelina, é o tema da nossa aula de hoje, né? A profissão do tradutor e intérprete de Libras. A garantia de acessibilidade para a pessoa surda, ela se dá justamente a partir do momento que colocado para ele a possibilidade do acesso a diversos espaços. E esse acesso, ele vem através da sua língua, é através da presença do tradutor e intérprete de Libras. Falando do nosso contexto educacional, por exemplo, a garantia de acessibilidade à pessoa surda é garantir isso que a gente faz aqui no Se Liga na Educação, o tradutor e intérprete de Libras, para que ele possa ter acesso ao conteúdo que está sendo disponibilizado para todos. Então, o surdo ele tem a sua acessibilidade garantida quando esse profissional ele é garantido. E para garantir esse profissional, a gente vai falar de proeficiência, de qualificação profissional, porque não basta sinalizar, não basta ter uma janela minúscula, existe norma da BNT, existe formação específica para a atuação desse profissional. Então, resumidamente, a garantia da acessibilidade, ela vem através do tradutor e intérprete de Libras. E tem por trás aí também toda uma luta de garantia da língua, de escolas bilíngues, que nós vamos falar disso também numa próxima aula, mas aqui no nosso contexto, o tradutor e intérprete de Libras é uma das garantias básicas de acessibilidade para a pessoa surda. Então, a profissão tradutor, além de ser um professor que ensina aos indivíduos uma linguagem, uma língua oficial, ela ainda é uma profissão que trata de incluir pessoas, de incluir os indivíduos numa sociedade, eu poderia dizer. Sim, com certeza. O tradutor e intérprete ele vai propiciar essa inclusão, essa acessibilidade, e o tradutor e intérprete ele não ensina a língua, o tradutor e intérprete ele faz a tradução e interpretação daquele contexto que está sendo exposto. Quem vai ensinar a língua é um professor, e aí vem toda a história da educação bilíngue, de professores que dominam a língua de sinais, porque o tradutor e intérprete ele traduz e interpreta, ele não ensina a língua. Então, assim como eu contrato um professor para me ensinar a língua inglesa ou português, né? A família, por exemplo, seria ideal que ela te contratasse também um professor para ensinar a ela, quando ela passa a ter um membro surdo, a Libras. A nossa colega Mariana vai falar sobre isso, da legislação que garante isso, né? Que vai garantir essa inclusão, que não vem dos pais, os pais terem que contratar um profissional. É legislação, é direito, as escolas elas precisam disponibilizar isso. Não é isso, Mariana? É isso sim. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma ampla legislação que garante ao surdo essa acessibilidade, essa inclusão. Na verdade, a dificuldade maior do aluno surdo, do indivíduo surdo, seria a falta de comunicação. A barreira comunicacional é o que atrapalha a acessibilidade de fato. E para quebrar essa barreira de comunicação, existem várias legislações que nós disponibilizamos, deixamos para vocês nos slides, para que depois vocês possam verificar com calma, e se tiver dúvida pode nos procurar, né, para a gente sanar todas as dúvidas. Mas, de fato, é que essas legislações, elas vêm quebrar essa barreira de comunicação, como? Através do intérprete de Libras, que vai fazer o canal de comunicação
entre o indivíduo surdo e o local onde ele estiver. Por exemplo, voltando na pergunta que você disse sobre o ensinar, além da formação de termos, né, além de termos a formação para atuar como tradutor e intérprete de Libras, temos também a formação para atuar como professor de Libras. Seria, então, um professor instrutor. É aquele que tem a capacidade e a habilitação para ensinar a Libras. Mesmo que possa ser a mesma pessoa, né, no caso meu, do Gilbert, da Carla, nossa colega que está interpretando agora, que temos as duas habilitações, são momentos distintos. Hoje eu estou aqui, por exemplo, hoje a Carla está como tradutora e intérprete de Libras. Se ela estivesse dentro de sala de aula ensinando Libras, alfabetizando o surdo, ela estaria como professora e instrutora da Libras, né, dentro do contexto escolar. A legislação hoje, Adelina, ela vem dar um tratamento diferenciado para o indivíduo surdo. Essa inclusão vai fazer a quebra de comunicação e vai dar a ele um tratamento diferenciado mesmo, chama tratamento diferenciado, um tratamento específico para que ele tenha essa quebra de comunicação, o acesso à língua dele e para poder fazer a comunicação com a sua língua. Então, existem diversas legislações que garantem a contratação do intérprete de Libras como meio de dar acesso ao surdo para assegurar que o direito dele não seja violado, que são essas legislações que vocês especificaram aqui nos slides. Sim. Tem alguma dessas que você queira falar? Queira fazer alguma observação? Todas essas legislações que a gente especificou dão garantias mesmo ao surdo. A garantia dessa quebra de comunicação, a garantia de ter o intérprete de Libras disponível no ambiente que ele precisar para que seja feita a comunicação na língua dele. Então, através dessas legislações, ele vai ter o pleno exercício dos direitos básicos dele e vai ter a quebra de violação de direito, que é garantido lá na Constituição Federal. Então, toda essa legislação, ela garante ao surdo tudo que propicia o bem-estar pessoal, social e econômico, dispõe de tratamento prioritário e adequado, o pleno exercício dos direitos básicos e um tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas portadoras de deficiência? Sim, exatamente. Por meio dessas legislações, a acessibilidade do surdo é garantida, os direitos básicos são assegurados, assim como o bem-estar e um tratamento prioritário e diferenciado. Gilbert, né, a gente vai voltar a falar mais sobre a profissão intérprete, né? Mas eu queria que você falasse primeiro qual que é a maior dificuldade que uma pessoa surda enfrenta no cotidiano? Bom, como nós estamos falando aqui muito da profissão do tradutor e intérprete de Libras, então eu vou reforçar sempre o entendimento da profissão. Quando é negado ao surdo o direito de acesso à sua língua, por exemplo, chegar numa sala de aula que, embora seja garantido por lei, não ter a presença de um tradutor e intérprete de Libras. Isso elimina toda a possibilidade de aprendizado daquele aluno, daquele estudante surdo. Então, é uma das questões que a gente pode citar como barreiras de comunicação para a pessoa surda, direitos violados. O próprio ambiente midiático, quando uma janela do intérprete de Libras, ela é uma janela minúscula, que não atende às normas da ABNT, que deveria ser um quarto da tela, isso também é uma violação de direito da pessoa surda. Então, como o nosso tema, que é falar da profissão do intérprete de Libras, eu vou sempre reforçar que
a não garantia da presença do intérprete de Libras nos seus parâmetros estabelecidos pela legislação, ela é uma violação de direitos, seja num setor público, seja numa loja, seja na padaria da esquina, ele vai precisar de informação ali. E o ideal é que tenha esse direito garantido, que é o profissional ali para fazer essa comunicação, estabelecer essa comunicação entre os pares. Na sala de aula, que é o nosso contexto, tanto garantir a comunicação do surdo com o professor, do professor com o surdo, ou do surdo com os colegas de sala, porque sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem ele acontece desde a entrada da escola, isso é processo de ensino-aprendizagem. Então, quando esse direito ele não é garantido, ele é tirado do surdo, então ele está sendo violado nos seus direitos. Então, é uma das dificuldades aí da violação de direito da pessoa surda. Bom, então agora vamos falar das modalidades de atuação do intérprete de Libras, né? Quantos anos, em média, porque você tem 20 anos de profissão, né? A Mariana também. Quantos anos leva para uma pessoa conseguir exercer plenamente a profissão de intérprete? E quais são as modalidades de atuação desse profissional? Nós temos um nicho grande. São várias áreas que o intérprete de Libras pode atuar. Como intérprete educacional, que é o que nós fazemos, né? Intérprete midiático, que é aquele que está ali na telinha traduzindo um jornal. Tem o intérprete religioso, que é o que vai estar lá atuando na igreja. O intérprete de repartições públicas e políticas também. A gente vê quando tem a época de eleições, né, que tem ali o intérprete acompanhando. Então, são vários lugares que o intérprete pode atuar. Fato é que a legislação traz a garantia de que tenha um intérprete de Libras em todos os órgãos públicos. E o intérprete de Libras não pode ser somente aquele que faz um cursinho básico da Libras. Né? Porque a Libras, o curso mesmo da Libras, curso básico, ele seria dividido em curso básico, intermediário e avançado. Mas isso não dá uma certificação adequada, uma habilitação adequada para essa atuação. Nós, né, também a colega Carla, nós atuamos como intérprete de Libras há mais de 20 anos. Até hoje a gente estuda a língua, a gente faz essa pesquisa da língua. É como se você estivesse estudando uma língua inglesa, uma língua francesa. Sempre você vai ter que buscar aperfeiçoar melhor isso, né? Buscar as mudanças e fazer as adequações necessárias. Hoje a gente tem aí o curso de Letras Libras, que é o curso que está sendo mais divulgado e que ele pode ser feito tanto no bacharelado para tradução e interpretação, quanto na licenciatura, que é para o ensino da Libras mesmo em sala de aula. E lembrando também que dentro desse contexto, em qualquer um desses nichos de área de trabalho do tradutor e do intérprete, ele principalmente tem que seguir o código de ética. Nós temos um código de ética. O intérprete, ele não está ali, a Carla, por exemplo, nossa colega, ela não está aqui agora simplesmente sinalizando sinais que venham da cabeça dela. Ela está ali neutra, sinalizando o que eu estou falando. Ela está dando voz à minha palavra, passando isso para o indivíduo surdo. Então, essa lealdade, essa fidelidade que precisa ter na tradução e interpretação, ela é muito importante. E aí eu vou deixar o Gilbert falar sobre as certificações, né, Gilbert, que a gente precisa. Exato. A gente tem aí a legislação que reconhece a profissão do tradutor e intérprete Libras em 2010. É uma legislação ainda que falta muita coisa. Já temos lá no Congresso uma tramitação da regulamentação dessa legislação, que vem estabelecer os critérios exigindo o nível superior, o curso de Letras Libras, para atuar como tradutor e intérprete de Libras e as outras atribuições ali. Então, a profissão, a língua é muito nova, mas a gente está falando de uma língua que é viva, então se modifica. Então, para
para atuar na rede estadual de ensino, por exemplo, que é aqui o nosso espaço, tem as resoluções da Secretaria de Educação, que são divulgadas todos os anos, que vão estabelecer ali os critérios. Mas, resumidamente falando, é a formação do Letras Libras mesmo e seguir os critérios da resolução para atuar aqui na rede estadual de ensino, por exemplo. Bom, então a gente termina por aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. Tem muitos assuntos que eu fico com vontade de perguntar, que eu sei que são dúvidas minhas e com certeza são dos meus alunos também, né? Agradeço imensamente vocês. Fica a dica, tá aí uma profissão interessante. Tradutor e intérprete de Libras. Até a próxima. Muito obrigada.